Oi, pessoal. Eu queria dar uma dica para vocês com relação à qualificação de cargos. É assim, é comum a gente chegar na empresa e a empresa às vezes pequena, com menos de 50 empregados, e a gente vê assim, assistente de recrutamento e seleção, analista de folha de pagamento. Essa qualificação no cargo, numa empresa pequena, o que acontece? Quando você qualifica o cargo, você está restringindo a atuação daquela pessoa àquela qualificação que você deu. Ou seja, esse assistente e esse analista que estão com esse cargo qualificado, eles não podem atuar e ajudar em outras áreas específicas do recursos humanos ou genéricas do recursos humanos, né? Ele não pode ajudar num ponto, ele não pode ajudar às vezes num recrutamento, ele não pode ajudar numa folha, então ele não pode ajudar num treinamento. Por quê? Porque você especificou muito. Isso pode estar um problema trabalhista depois. Não? A gente recomenda que você, nesse caso de empresas menores, que precisem utilizar esse profissional flex na área de recursos humanos, aí você coloca assistente de recursos humanos e na descrição de cargo, tudo que aquele assistente pode fazer de atuação no recursos humanos dentro do seu nível de assistente. A mesma coisa para o analista, sempre mantendo o nível que está o cargo. Se é um assistente, são atividades de assistente, embora seja de vários subprocessos de RH. Se é um analista de subprocessos também, mas no nível de analista. Com isso, se a sua empresa não tem muitos empregados, você consegue fazer uma boa prevenção de passivo e tirar das pessoas a maior produtividade, porque as pessoas precisam ser utilizadas no trabalho com todo o seu potencial. Quanto mais a gente restringe, pior é, menos a pessoa consegue evoluir e diversificar a sua atividade. Fica aí a dica para você. Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui de recrutamento e seleção. A primeira coisa que eu sempre falo nas empresas onde a gente atua, que eu falo para a pessoa que está lá no recrutamento e seleção, é que ela tem que focar na índole, né? De contratar uma boa pessoa, de contratar uma pessoa bem desenvolvida na sua humanidade, né? Por quê? Porque a técnica, ela é depois vem a técnica. E às vezes você contrata pessoas até sem experiência, mas se o material humano foi bem selecionado, nossa, essa pessoa vai se desenvolver. Ela vai começar num cargo pequeno e ela vai se desenvolver. O recrutamento de seleção é a porta de entrada da empresa. É uma das funções mais nobres do RH, porque ela vai suprir a empresa de inteligência, de agilidade, de rapidez, entendeu? Então, foquem sempre os recursos humanos na parte de recrutamento e seleção em fazer uma boa seleção de pessoas. E com isso, sua empresa gradualmente ela vai melhorando. Você vai ver, se você tiver um bom profissional de recursos humanos, ele vai fazer isso aí, ele vai seguir essa dica. Sucesso! Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre empresa familiar. Eu já tive a oportunidade de atender várias empresas, inclusive em processos sucessórios, e a coisa é enrolada mesmo, né? Estamos no Brasil, a coisa não é fácil não. Mas no momento que a gente vive, né, século 21, pandemia, vários paradigmas sendo quebrados, como tendo que pessoas trabalhar em casa, por via remota, esse tipo de coisa. O que acontece? A empresa familiar, ela se fecha a isso, e ela não pode se fechar. Ela tem que andar junto com a modernidade do momento que a gente vive. Então, a gente tem que olhar o cenário, entender que esse cenário não vai, talvez, mudar tão logo, e que a empresa tem a responsabilidade com aqueles empregados que estão ali colaborando no dia a dia. É importante que se evitem cabide de emprego, às vezes acontece, mas deve ser evitado, que as empresas procurem se profissionalizar, procurem profissionalizar o seu processo sucessório. Se não existir alguém no processo sucessório, que estejam abertos para contratar um profissional, que abram um caminho.
Nada disso acontece do dia para a noite, mas nunca vai acontecer se você não se planejar. Então, pode demorar um pouco, mas se você tiver essa meta, pode ser que daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos, você vai chegar lá. É importante ter essa noção e traçar esse caminho para que ele possa acontecer no futuro. Fica a dica para você.